Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar estudos científicos do mundo moderno com os ensinos de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o poder da prece e oração. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Pai de amor, guia nossos corações, mentes e almas, abençoe a cada um que nos acompanha nas suas necessidades e todos aqueles que nos rodeiam. Que saibamos levar perdão, amor e paz aonde formos através da Tua luz. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Na oração. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por uma gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização dos propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução dos caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras dos candidatos ao seu serviço de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhe as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em um trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Que assim seja. Ah, que sonho! Chegarmos todos um dia a esse patamar de discípulo do Mestre Jesus, onde nós não mais esperemos um retorno das súplicas das nossas atividades e paremos de pedir por nós mesmos, apenas oferecendo trabalho, amor, esforço, porque aí Jesus nos oferece o que precisamos e não aquilo que nós achamos que podemos querer ou precisar. Paramos de pedir coisas menos dignas, paramos de olhar apenas os objetivos temporários do mundo e passamos a olhar o objetivo maior, que é a elevação da alma fazendo bem, servindo, amando acima de tudo em todas as condições e a todos os seres. Até lá, como nós ainda estamos longe da perfeição, seguimos aí, como disse o Evangelho, pedindo por tantas coisas que muitas vezes não fazem nem sentido. Pedimos até um mal alheio, algumas vezes, ou pedimos para conquistar coisas sem termos feito a nossa parte para aquela conquista. O que não faz sentido algum, porque se Deus fosse conceder vitórias e bênçãos, especialmente materiais, sem ter nenhum esforço de nossa parte, onde estaria a justiça? Lembrando que Deus é perfeitamente justo e bom. Então, esse Evangelho vem nos ensinar que nós devemos começar a refletir mais no que pedimos nas nossas orações. Que a gente peça mais amor, mais paciência, mais compreensão para viver cada fase e as situações da vida. E maior capacidade de
amparar e auxiliar aqueles que nos rodeiam, em todos os planos físicos, né, e desencarnados também. Então, que Deus nos inspire para ficarmos cada vez mais livres dessas amarras materiais que ainda nos prendem aos desejos efêmeros e passageiros da matéria e consigamos pedir a Deus que Ele nos conceda mais virtude, mais amor, paciência, mais capacidade de não desejar tanto o que não faz sentido para a evolução da alma, que é eterna. Que a gente consiga, então, ser mais, como Jesus nos ensina, amoroso, até no pedir, até nas orações. E dentro desse contexto, nós temos nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é prece. Senhor, quero eu colher tantos frutos sem ao menos preocupar em preparar o terreno de meu coração. Eu quero paz, mas ainda em caminhos acidentados sigo, entre dor e revolta, não compreendendo a sua vontade. Quero luz, mas muitas vezes mergulho em trevas ao insistir a propagar com minha ignorância e má vontade os malfeitos. Anseio por amor sem dar amor, o que dificulta ou impossibilita ser amado, preocupando-me mais comigo e despreocupando-me com a minha atitude. Corro eu para ter harmonia, mas não cesso de desarmonizar as outras mentes que me circundam e que convivem comigo no dia a dia, com a falta de caridade e fraternidade que ainda insisto em dizer que são frutos da minha inferioridade. Ensina-me, Senhor, que não há como seguir para a felicidade pelo caminho contrário ao do amor, e que deverei fazer o máximo para que cada um dos meus sinta-se feliz, para que eu possa colher felicidade lá na frente. Que eu não me importe com os conselhos e as opiniões da terra, desde que eu esteja reto em teu caminho na tua vinha. Que não permita que eu caia no engano de querer colher o bem sem plantá-lo, e ser amparado sem jamais oferecer amparo. Que assim seja. Chan. Esse texto é uma oração linda, né? Essa oração ela vem nos falar sobre como nós devemos pedir através de uma prece. Essa é uma prece, uma oração, pedindo a Deus que olhe por nós, que ainda somos tão fracos, mas que não nos deixe cair nas nossas próprias faltas, nas nossas próprias fraquezas. Porque muitas vezes nós pedimos amor, carinho, compreensão, pedimos afeto, queremos paz, mas não ofertamos nada disso aos outros. Nós queremos colher antes de preparar a terra, plantar, esperar a árvore crescer, cuidar dela para colher os frutos. Então nós queremos as coisas no nosso tempo e não no tempo de Deus, que é o tempo perfeito para aquilo que nos é digno e que vai nos fazer bem. Porque nós ainda olhamos a vida e os resultados das situações como algo de bom ou ruim para o momento e esquecemos que é o aprendizado ou a forma como nós lidamos com as situações boas, alegres ou desafiadoras e difíceis que vão nos fazer almas mais elevadas, seres melhores, cumprindo o objetivo da vida aqui na Terra. Então, na prática, que a gente peça a Deus que a vontade dele seja feita sempre acima da nossa, que ele nos dê capacidade de amar mais, servir mais e compreender os desígnios que ele traça para a nossa vida, mas claro, sempre fazendo a nossa parte, porque se nós não plantarmos, se nós não fizermos o nosso esforço, nada vai vir de graça. Deus é perfeito, justo e bom. Façamos a nossa parte. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: A dinâmica da oração na vida diária e suas implicações para o bem-estar. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Personality and Social Psychology, que quer dizer em português a revista de personalidade e psicologia social, pelos autores David Newman, John Neslick e Todd Crash. Bem, esse artigo científico, muito interessante,
ele vem buscar compreender através de experimentos de mais de 350 pessoas testadas em mais de 4.000 relatos de orações no dia a dia, avaliando qual é o papel da oração ou da prece no bem-estar e na compreensão dos diferentes sentimentos dessas pessoas. E o que esse estudo mostrou? Que, de uma forma geral, quanto mais a pessoa está em um determinado estado de aflição, de dor ou de ressentimento, mais ela reflete aquilo na forma de orar. E aquela reflexão na forma de orar vai acabar gerando mais daquilo que ela está emitindo, né? Mais do que isso, e uma observação bem interessante desse estudo, é que a pessoa que não faz orações apenas esporádicas, mas que já tem uma constância maior em fazer essa oração diariamente em diversas situações, tem uma maior capacidade de adaptação nas fases boas ou ruins. Ela consegue lidar muito melhor e ter um melhor bem-estar e qualidade de vida associado a todas as diversas situações que ela passa. Portanto, a oração apenas em alguns momentos ela pode ser útil, mas essa oração, quando ela é constante, ela é muito mais benéfica. No final, os autores concluem que as orações das pessoas têm muito a ver com as experiências que ela tem no dia a dia, mas que sempre elas geram consequências de melhoria no bem-estar para cada indivíduo que reza e faz as suas preces. Então, confirmando o nosso evangelho, estar em conexão com Deus, mas saber o que pedir e a forma de fazer esses pedidos. Fazendo a nossa parte, eis a receita do sucesso. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por nos guiar e orientar com esses ensinamentos benditos. Olhe por cada um que nos acompanha em suas necessidades, aqueles que estão ao nosso redor e aos que mais sofrem. Abençoe enormemente os nossos anjos e mentores de luz e ilumine para que consigamos levar o teu amor aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.